Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer essa live para a gente conversar um pouco sobre higiene consciencial na era da quarentena e do Covid, né? Eu tenho recebido alguns pedidos assim de informações sobre essas questões. As pessoas estão em casa e há muita incerteza, né, sobre salário, mercado, vida profissional. Muitas pessoas estão extremamente preocupadas. Eu tenho muitos pacientes com muita oscilação de pressão, quer dizer, os antipertensivos não estão segurando muito, né? O estresse e a preocupação. Então eu achei que seria importante conversar um pouco com vocês sobre isso e de alguma maneira buscar acalmar, né, na medida do possível, a situação, porque eu entendo que realmente não é uma situação comum, não é uma situação fácil. E algumas pessoas, né, é, enfim, estão numa situação vulnerável em termos de trabalho, de emprego, e isso obviamente causa muita preocupação, né? O setor hoteleiro, por exemplo, né, aqui em Foz do Iguaçu, mas há vários lugares, né, em que as pessoas estão com medo do que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o centro clínico onde eu trabalho, aqui no Costa, aqui no hospital, aqui em Foz do Iguaçu, está fechado, está sendo utilizado para montar uma estrutura de suporte a infecções. Então, por exemplo, a gente não vai trabalhar nos próximos pelo menos 15 a 30 dias e acho que até mais. Então é uma situação crítica. Mas o que a gente pode fazer em termos de limonada, né? Pegar esse limão e fazer uma limonada para não criar uma condição de pânico e de medo, enfim, e desequilibrar muito a nossa saúde mental. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que é mais ou menos assim o conceito base da higiene consciencial, é o conceito de homeostase, de equilíbrio, né? E o conceito de homeostase intraconsciencial, de equilíbrio, ele não depende da realidade externa, tá? Ele depende apenas da gente. Então, ele depende, por exemplo, do valor que a gente dá para as coisas. Então, se eu dou muito valor para uma coisa e eu vou perder essa coisa, eu posso me instabilizar, né? E aí é que você vai precisar fazer aí uma avaliação dessas questões que você dá muito valor. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo criar uma situação desconectada da realidade, porque, por exemplo, é óbvio que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, não é disso que eu estou falando. Mas, por outro lado, você pode pensar assim, poxa, mas está o mundo inteiro assim, não sou só eu, né? E, em último caso, se eu precisar de um financiamento, se eu precisar de um dinheiro emprestado, alguma coisa assim, é, provavelmente você vai conseguir isso numa taxa de juros um pouco menor. É o que os bancos estão estudando fazer aí nesse momento, né? Eu ontem postei no meu Facebook uma postagem ali da Febraban, que eles vão adiar por 60 dias as parcelas de financiamento, os grandes bancos. Se vocês quiserem depois dar uma olhada lá na minha página. Então veja, eu já começo com esse estresse financeiro, que é o que está gerando toda a preocupação atual, né, nesse mundo atual. Então é a primeira vez que você vai ter uma preocupação que não é só sua, é de todos nós, é minha, é sua. Então nós estamos tudo no mesmo barco, né? Se não puder pagar conta, não vai pagar a conta. Eu lembro que uma vez eu tive uma crise financeira e eu tenho um amigo que me ajudou nessa época, que é o Rodrigo Felizmino. Ele me ajudou durante alguns meses. E eu tinha uma situação de nunca entrar no vermelho, não querer entrar no vermelho, e achava que entrar no vermelho era uma coisa assim, né, o fim da picada. E aí eu lembro que eu fiquei quase 10 mil negativo, eu não tinha alternativa, eu tinha que entrar no vermelho realmente. E aí ele falou assim para mim, Eduardo, qual o problema? Se você tem condição de entrar no vermelho, entra no vermelho. Você vai sair, pronto. E foi dito e feito, em 3 meses eu saí. Então, se tiver que entrar no vermelho, entra no vermelho. Qual o problema? Né? Qual o problema? A sua vida é mais importante. Você não pode entrar numas assim de achar que esse momento é o fim da vida, é o fim da picada. E aí a gente entra, eu já queria começar aqui, entrando num primeiro pilar aqui da higiene consciencial, na página 197, muito importante nesse momento, que é a inteligência contextual.
Então você não pode perder a contextualização desse momento. Todos nós estamos passando por um contexto. Isso não vai ser para sempre. Muitas mulheres, quando engravidam e ganham o primeiro filho, entram numas de achar que aquela perda da liberdade é para sempre, né? Então, é uma dificuldade com a inteligência contextual. Então, se você está numa situação em que você vai entrar no vermelho, tem parcelas para pagar, financiamento para pagar, você não está sozinho, está todo mundo nessa condição. E mais, não só você, se você fizer parte de uma pequena empresa, como também grandes empresas, companhias aéreas. É uma crise geral, global. Então, meu amigo, minha amiga, se você está nessa, welcome, estamos todos nessa, ok? Então, contextualizar é uma primeira ferramenta muito importante dentro da cabeça. Por mais que você saiba, está vendo aí no jornal, né? Claro, você não vai imaginar que uma cidade vai ficar fechada para sempre. É óbvio que você sabe que isso vai passar. Só que nós, inconscientemente, nós perdemos o fio da meada da inteligência contextual e podemos entrar numa condição de pânico. E o próximo vídeo que eu vou gravar aqui para vocês é sobre o pânico.